Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo terceiro, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Vamos no item agora, Perturbação Espiritual, e as questões serão 163, 64 e 65. A gente vai tentar pincelar nessa parte de perturbação espiritual, completando os vídeos, os 2, 3 vídeos anteriores que a gente fez. Então aconselho você a dar uma olhada neles, né, mais apuradamente ou acuradamente, para que você compreenda melhor aquilo que a gente vai falar aqui, para a gente não fazer um vídeo tão longo, porque não dá para dividir, não dá para fazer uma ou duas questões e depois uma outra no outro vídeo. Até daria, mas não fica legal. Eu acho que compensa a gente fazer sucintamente as três. Estamos utilizando o livro da editora M como base e a tradução deles, tá bom? Vamos lá. Perturbação espiritual, 163. Essa questão a gente já respondeu lá atrás, na questão 160. Há 2 vídeos, mas a gente vai repassar, evidentemente. Ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é a palavra. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que sucede à separação da alma e do corpo? Não. Depende de sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Ao passo que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então vamos lá. A gente já falou que a perturbação ela pode durar de minutos a séculos. A perturbação é o estado que a gente usa como exemplo ou como comparativo quando você dorme no sofá, por exemplo, e aí o sono está tão pesado que te conduzem ou te levam para o quarto, e quando você acorda, dá aqueles instantes que você não sabe onde está, quem é, sabe esse instantezinho? A perturbação seria algo semelhante a isso e pode ficar dessa forma por algum tempo, que pode ser de minutos a séculos. Quanto mais evoluído, mais curto o tempo de perturbação. Quanto mais conhecedor do plano espiritual, das verdades sobre reencarnação, vida pós-morte, menor é essa perturbação. O conhecimento necessariamente não te leva ao resgate, propriamente dito, mas sair da perturbação e entender o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, o conhecimento espírita faz toda a diferença. Há alguns relatos, por exemplo, Caibar Schutel, enquanto o corpo estava sendo preparado, né, lá no Centro Espírita Amantes da Pobreza, ele já deu comunicação na farmácia. Isso na cidade de Matão, interior de São Paulo. E ele já deu comunicação, falando, entre outras coisas, chamando a atenção do seu grupo, por que a tristeza, por que o choro, né, apesar de tudo que sabiam, de tudo que tinham aprendido, e também falando que queria em sua lápide, apenas não queria um túmulo suntuoso, porque, embora fosse grato ao corpo que lhe serviu da encarnação, para a encarnação, não tinha nada ali, né, dele. Então que tivesse apenas uma lápide escrita: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. No livro Céu e Inferno há uma série de relatos de espíritos felizes, de espíritos arrependidos, endurecidos, suicidas, devotados ao mal, que é na segunda parte, né, do livro Céu e Inferno. E Samson, demorou algumas horas apenas, é um espírito feliz, para perceber o que estava acontecendo, e já estava dando comunicação e dizia que o corpo não lhe criava nenhum embaraço, nenhuma situação. Por outro lado, o suicida fica preso ao corpo. Então, como tem fluido vital ainda, o corpo morre, mas ele não desencarna, fica preso ao corpo. Então, depende da situação e varia muito, né? Varia bastante a situação da perturbação. E perturbação não é necessariamente alguma coisa ruim. Eu me lembro que quando nós fazíamos reuniões
de desobsessão no Centro Espírita Allan Kardec em Matão, uma doutrinação me chamou muita atenção. Eu conversava com um espírito, uma jovem, e ela relatava que ela não encontrou o céu. Que quando ela já tinha percebido que o corpo tinha morrido, ela já sabia que o corpo tinha morrido, e ela encontrou na frente dela uma grande escada, que na época que o corpo dela morreu, era essa a impressão que se tinha, né? Aliás, havia vários desenhos animados nesse sentido, notadamente Tom e Jerry, era muito comum. Quando morria, aparecia uma escada gigante que levaria para o céu e um buraco que levaria para o inferno. E essa moça, que ela me narrava na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão, e que ela encontrou essa escada logo que ela percebeu que tinha morrido, e subiu essa escada. Porém, chegou no final da escada, no último degrau, não tinha nada. Até porque ninguém tem uma concepção exata do que seria o céu, porque a gente sabe que não existe o céu, né? Mesmo instintivamente. E aí, mesmo aqueles que acreditam no céu. E ela subiu na escada e sentou-se. E logo que ela se sentou no último degrau, uma senhora lhe apareceu e convidou-a para vir até o centro, e aí ela estava conversando comigo. Do momento da morte dela, do momento que ela se sentou na escada, até o momento que ela deu comunicação no centro, passaram-se 37 anos sem que ela percebesse. Ela tinha merecimento para isso, né? De não estar sofrendo e não perceber a passagem do tempo, protegida inclusive das tristezas aqui da terra, dos familiares, possíveis revoltas que pudessem ter acontecido e que a perturbariam. Ela estava protegida de tudo isso, mas não tinha condições perispiríticas para chegar a uma colônia, não tinha condições de entender aquilo que estava acontecendo, até que esse tempo tivesse transcorrido e ela em segurança pudesse ser resgatada, então, pelos espíritos benfeitores. Foram 37 anos de perturbação, que ela não percebeu. Então, perturbação não é necessariamente um estado de sofrimento. Muitas vezes é um estado de proteção para o espírito que ainda não tem condições de ser resgatado, ainda não tem condições de dar continuidade ao seu projeto encarnatório ou de encarnações, mas também não tem na meritocracia que passar por determinados sofrimentos, inclusive sentir a revolta, né, dos parentes, o choro compulsivo à margem da sepultura, que via de regra joga, eu disse todos os casos? Não, disse via de regra, que projeta o espírito para dentro da cova outra vez, ali em contato com os despojos, e é muito ruim se o espírito não está perturbado no terra-terra, por exemplo, não atingiu outra dimensão para umbral e está andando na terra-terra sem saber que morreu, né, que o corpo dele morreu. Os parentes vão lá desesperados chorar a sua morte no túmulo. Ele é arrastado para aquela situação porque a mente dos encarnados projeta que ele está lá. E aí ele é projetado mesmo, ele é jogado mesmo dentro da cova. E aquilo é uma situação extremamente desagradável, de alto sofrimento para o espírito. Essa moça tinha o merecimento de ser privada dessa situação, então ela ficou 37 anos sem perceber. Para ela foi um segundo só dela sentar na escada e já uma senhora ter convidado para ir no centro, e foi isso que aconteceu. O estado de perturbação, então, não é ruim, necessariamente, não é? Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a maior duração ou menor duração da perturbação? É uma pergunta crucial, porque se os espíritos respondem apenas que o Espiritismo é o extraordinário, tal e coisa e tal, a gente já fica com o pezinho atrás. Porque aí vai parecer uma religião proselitista. Quer dizer que só o Espiritismo, nossa, como nós somos melhores do que todos os outros, né? Seria soberba. E a resposta é fantástica. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação? Resposta: uma grande influência, pois o espírito compreendia antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem
e a consciência pura exercem maior influência. Então, a consciência pura e a prática do bem exercem maior influência no momento da desencarnação, sobre ser maior ou menor a duração da perturbação. Isso é fantástico, porque primeiro que é uma coerência divina, que independe do rótulo religioso ao qual a pessoa pertence, do conhecimento que a pessoa adquiriu ou não, porque tem muita gente que nem consegue compreender aquilo que a gente fala, nem consegue compreender aquilo que lê no Livro dos Espíritos, não alcança as dimensões de verdade que o Espiritismo traz para a gente. A pessoa não alcança ainda, ela é simples demais, ela está num estágio ainda que precisa evoluir um pouquinho mais, não que nós sejamos melhores, não é isso, mas intelectualmente precisa entender um pouco mais para poder fazer as junções, as conexões e compreender o Espiritismo. Isso não é demérito, não, isso é uma questão evolutiva, Não quer dizer que nós sejamos melhores do que ninguém, né? Que nós já tivemos talvez um contato com a doutrina, então isso é mais natural para nós. Para outros é mais difícil, mas estudando a pessoa consegue. Para outros você fala e nossa, isso aqui eu já sei, sempre soube. Então depende muito da evolução da pessoa, mas não quer dizer que o espírita necessariamente seja mais evoluído, senão não viríamos tantas barbaridades, tantas tolices também acontecendo no meio espírita, né? Mas a ideia da prática do bem e da consciência pura é que exercem uma influência extremamente maior, e aí é a base de tudo, né? Para uma duração menor da perturbação e um resgate propriamente dito. Tem uma frase, uma ponderação de Kardec aqui que é extraordinária para nós raciocinarmos junto com ele. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela fica como que atordoada, no estado de uma pessoa que, saindo de um sono profundo, tentasse compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acabou de desprender-se, quando se dissipa a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que sucede à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, de diversos meses ou mesmo de diversos anos. Aqueles para quem ela é menos longa são os que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, pois então compreendem imediatamente a sua situação. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente conforme o tipo de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito se surpreende, fica perplexo e não acredita estar morto. Ele defende essa ideia obstinadamente. No entanto, vê seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. Vai até as pessoas pelas quais tem afeição, fala com elas e não percebe por que não o entendem. Essa ilusão dura até se complete o desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreso com a morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e ouve, não percebe que está morto. O que aumenta sua ilusão é o fato de que ele se vê num corpo semelhante ao precedente na forma, mas como ainda não teve tempo de estudar sua natureza etérea, julga-o, esse corpo, sólido e compacto como o corpo quando ele estava vivo. E quando se chama a sua atenção sobre isso, espanta-se por não poder apalpar-se. Esse fenômeno é semelhante àquele dos novos sonâmbulos, que não acreditam estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, pensam que não dormiam. Certos espíritos apresentam essa particularidade, ainda que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, embora doentes, não pensavam que iriam morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito que assiste ao seu próprio funeral como se fosse o de um estranho,
dele falando como se fosse uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que sucede à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma, e em tudo assemelha-se àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está limpa, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ele se compenetra de sua situação. Vai percebendo que o corpo morreu. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que sucede à morte, cada um vai para o seu lado, onde só se preocupam com os que lhes interessam. É um outro ponto, esse último aqui, que eu vou deixar por último para a gente explicar. Tá. A perturbação que sucede à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Por quê? O homem de bem é aquele que mais se assemelha àquilo que Jesus fazia. Então, hoje em dia, mais até do que no século XIX, quando Kardec escreveu essas considerações, em 1857, quando foi publicado, mais hoje do que naquela época, as pessoas, para seguirem o Cristo, para fazerem aquilo que Jesus fez, ou para dedicar-se a tentar fazer aquilo que Jesus fez, ou seguir o Cristo, ser cristão, na melhor acepção da palavra, precisa entender que não existe o morreu, acabou. É uma condição que não tem como não existir. O sujeito só vai fazer o bem para o próximo, só vai ajudar as outras pessoas, só vai fazer caridade como Jesus entendia caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só vai fazer isso quem tem certeza em um céu e inferno, ou que tem certeza da vida futura. O sujeito que não acredita em nada, que acha que simplesmente morreu, acabou, que não tem céu, que não tem inferno, que não tem julgamento, que não tem vida após a morte, que a alma não sobrevive ao corpo, quem acredita no nada após a morte, essa pessoa, eu disse todas, não, via de regra, essas pessoas não fazem aquilo que o Cristo ensinou. Porque sem a ideia da reencarnação, sem a ideia da vida após a morte, tudo que Jesus falou, hoje em dia, em 2023, são bobagens que as pessoas não querem nem saber. Essa é a realidade. Não é? Então, quando nós temos o conhecimento da reencarnação, quando nós descobrimos que isso é um fato, que isso é realidade, comprovado cientificamente, etc, etc. Quando a gente sabe que existe a reencarnação, quando a gente percebe o porquê do porquê do porquê das coisas, a gente começa a perceber que tudo que Jesus falou faz o maior sentido e não importa a época. E a gente fala, meu Deus do céu, como eu estou perdendo tempo em não fazer aquilo que Jesus fazia. E naturalmente a gente busca fazer aquilo que Jesus fazia, porque tudo que ele explicou, quando tem a reencarnação inserida na história, na trajetória, nos atos, na bondade de Jesus, etc., é natural que nós copiemos as suas ações. E aí utilizemos ele realmente como nosso guia e modelo da humanidade. Então, essa dificuldade que as pessoas vão enfrentar na perturbação, na perturbação pós-morte, é justamente a situação da pessoa que, como ela acha que acabou tudo, morreu, acabou, ela está ali, então não morreu. Não é nem raciocinado, não é uma coisa que você pensa, nossa, como não existe nada depois da morte do corpo físico, portanto eu estou vivo. Não, não é essa a questão. É automático. É como a gente acorda de manhã. Você acordei de manhã, você não fica pensando, nossa, estou vivo. Se eu estou respirando e estou andando, portanto eu estou vivo. A gente não pensa, isso é automático. É natural, é a palavra que eu queria. O sujeito, então, quando o corpo morre, ele sai do corpo, continua da mesma forma. O corpo é o mesmo, a veste que estava é a mesma, que o perispírito molda-se a essa realidade, e o sujeito sai andando por aí. No caso do suicida, é terrível a situação, porque o sujeito, vamos supor que ele se dê um tiro na cabeça. Ele dá um tiro na cabeça, o corpo cai e ele fica em pé. Ele fala, ué, mas o que aconteceu?
Não funcionou, a arma não funcionou. Há relatos desses, por exemplo. Há relatos, por exemplo, da pessoa que se suicidou dessa forma e vê o corpo e fala: Meu Deus, e agora? Não adiantou, eu continuo com as mesmas dores, angústias, tristezas, ou fugindo daquela situação que estava fugindo. Fala: Agora danou-se tudo, porque eu continuo vivo aqui. Daí a perturbação, né? Aquele estado que você não sabe exatamente o que está acontecendo, que pode demorar minutos, horas, semanas, meses e até anos. O tempo vai ser dilatado até que, na minha época de jovem, utilizava-se o termo até cair a ficha e a pessoa perceber o que está acontecendo. Então, o estado de perturbação, ele dura do momento da desencarnação, do momento da morte do corpo, vamos trocar, do momento da morte do corpo até a percepção, até cair a ficha, até a pessoa entender que o corpo morreu e que ela continua viva. Esse período, então, chamamos de perturbação. O último parágrafo. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que sucede à morte, cada um vai para o seu lado, onde só se preocupam com os que lhes interessam. Nós temos que entender que há diferentes evoluções entre as pessoas, e por mais que elas tenham resgate coletivo numa situação, por exemplo, de queda de avião, as pessoas que estão naquele avião e que vão morrer, cujos corpos vão morrer no acidente, estão lá por uma causa que é o resgate coletivo. Então se conheciam e muito provavelmente praticaram e cúmplices umas das outras foram nas atrocidades que cometeram em tempos bastante remotos e escolheram nessa encarnação perecer da mesma forma, desencarnar da mesma forma. Porém, no entanto, contudo, todavia, durante o período entre o erro e essa encarnação agora de resgate coletivo, aconteceram para uns mais encarnações do que outros, para uns encarnações em que foram aproveitadas as oportunidades, outros que houve rebeldia desnecessária, ou rebeldia sem causa às leis de Deus, e houve uma diferença gigantesca, muito provavelmente, entre cada um que evoluiu de um jeito. A gente já viu para trás aqui nas outras questões a situação de se evolui de um jeito ou se evolui de outro, uns mais rápido, outros mais demoradamente. Quem evolui mais rápido é aquele que está cometendo o equívoco, descobre que é errado e para de fazer, e o sujeito que comete o equívoco e fala: não, eu estou certo, porque outros no meu lugar fariam a mesma coisa e tal, e fica preso naquele erro, vai ficando para trás, vai ficando atrasado. Então há uma diferença de evolução, e duas pessoas, uma ao lado da outra, sentada na mesma fileira de cadeiras da aeronave. A aeronave cai, morre o corpo das pessoas que estão na mesma fileira, mas cada uma está num grau de evolução, cada uma tem um conhecimento sobre o plano espiritual, sobre a realidade pós-mortem. Alguns acham que morreu, acabou e ficam numa perturbação gigantesca, outros que existe um céu e um inferno e ficam querendo fugir do inferno e buscar o céu, outros sabem que existe a vida após a morte, que a gente continua sendo exatamente quem era ao nosso corpo perecer, né, que são aqueles que têm conhecimento da vida após a morte espírita, por exemplo. Então, há toda a variância possível dessas nuances que eu disse, e cada um, então, está no seu mundo, está na sua frequência, está na sua faixa vibratória, está na sua dimensão própria. É isso, por isso que uma do lado da outra não, via de regra, eu disse todos os casos? Não, via de regra, as pessoas não se veem, não se reconhecem, mesmo sendo da mesma família, às vezes, muito amigos, enfim, cada um está numa evolução, como a gente vê isso naturalmente. Seria mais ou menos isso. Não dá para esgotar o assunto, evidentemente, seria muito amplo, mas uma boa pincelada já foi dada nesse vídeo. Amanhã a gente entra no capítulo 4, pluralidade de existências. Vai ser muito bacana, a gente vai falar efetivamente sobre reencarnação no vídeo de amanhã. Você fica por aí? Então, um beijo para você que fica. Eu sou Fábio Pereira e amanhã a gente está de volta. Tchau.